Você já sentiu alguma vez que Deus está bravo contigo? Como se ele tivesse de braços cruzados, te olhando de longe, esperando você melhorar para então poder se aproximar? É como quando a gente era criança, quebrava alguma coisa em casa e escondia atrás do sofá. Lá no fundo, a gente sabia que nossos pais iam descobrir, mas o medo de encarar era muito maior que a culpa. Aí a gente cresce e continua fazendo a mesma coisa com Deus. A gente esconde, acha que precisa se limpar antes de chegar perto dele. A gente pensa assim: se ele soubesse o que eu pensei ontem ou o que eu fiz, ele desviaria o olhar. E é assim que muitos de nós vivemos, distantes e com vergonha, tentando merecer um amor que Deus nunca colocou preço. Só que quanto mais a gente se esconde, mais a culpa cresce. Até que um dia tu percebe que está vivendo de costas para quem mais te ama. E se eu disser que Deus já virou a página? Que ele não está esperando você se limpar, mas quer te abraçar mesmo sujo. Hoje a gente vai falar sobre voltar para casa. Então respira, hoje é dia de ficar mais perto. Meu nome é André e eu estou aqui com um propósito: te incentivar a ter um relacionamento real e verdadeiro com Deus. Você está na série do Causa Presença, 7 dias para encontrar a paz de Deus no meio de tanta turbulência. Nos episódios passados, a gente falou sobre aquietar a mente e entregar fato. Hoje, a gente vai descobrir, à luz da Bíblia, que Deus não está bravo com você. Se tu ainda não viu os primeiros episódios, depois desse vídeo, volta lá e assiste desde o começo. E se essa série já tem falado contigo, já te inscreve aqui no canal para caminhar comigo até o último dia dessa jornada. Alguns anos antes de conhecer a Gabriela, eu fiz algumas coisas que me envergonham, coisas que, quando eu lembro até hoje, me dão um nó no estômago. Às vezes, no meio da noite, esses pensamentos voltam, e junto vem uma voz sussurrando: Deus não esqueceu, Ele está lembrando. Tu não merece a família que tem hoje. E eu pensava: será que sou digno de ser pai? Será que Deus vai usar os meus erros contra mim? Será que ele vai deixar alguma coisa dar errado por causa do que eu fiz? Sem perceber, eu fui me afastando. Me afastei da oração, me afastei da leitura da palavra, porque lá no fundo eu achava que precisava me redimir sozinho antes de voltar para Deus. É como se eu tivesse que pagar um preço de tempo de silêncio, algo para compensar. Até que um dia, lendo a Bíblia e refletindo, o Espírito Santo começou a me confrontar. Eu entendi que o perdão de Deus é muito maior do que o meu passado, que ele não estava me punindo, que ele estava me esperando. Aquilo foi como um abraço no meu coração. Eu percebi que a culpa estava me mantendo longe do único que pode me curar. Deus não estava bravo comigo. Eu que estava com medo de encarar o amor dele. Já aconteceu algo parecido contigo? Tu já viveu com esse medo de achar que Deus está sempre decepcionado contigo? Comenta aqui. Já me senti assim. Isso ajuda a gente a saber que não está caminhando sozinho nessa área. E como a gente vem fazendo em todos os nossos episódios, hoje também a gente vai caminhar com o nosso tripé espiritual. Entender a palavra, deixar Deus iluminar a nossa realidade e responder com entrega, confissão e oração. Vamos olhar 3 verdades bíblicas que confrontam a mentira de que Deus está sempre bravo contigo. Verdade número 1. A confissão é o caminho da cura, não moeda de troca. Olha o que está em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. João escreve isso para cristãos num tempo em que já existia a ideia distorcida, dizendo que o pecado não era problema. Ele lembra a igreja de que a confissão não é um teatro religioso para tentar acalmar um Deus irritado. A confissão é um caminho de cura que Deus nos oferece. Quando a gente confessa, não é para informar Deus, ele já sabe de tudo. A confissão é para alinhar o nosso coração com a verdade. É a gente dizendo: Deus, eu concordo contigo sobre esse pecado. Eu não vou mais esconder. Eu quero ser curado disso. Confissão é sair de trás do sofá. Verdade número 2. Em Cristo não existe condenação. Em Romanos 8:1, Paulo diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo está escrevendo isso para uma igreja que conhecia muito bem o peso da lei.
a culpa, a sensação de nunca conseguir ser bom o suficiente. Ele mostra que, por causa do pecado, todos nós estávamos debaixo de condenação. Mas quando estamos em Cristo, a nossa posição muda. Isso não quer dizer que o pecado não tenha consequência. A vida tem consequências naturais. Relacionamentos têm consequências. Mas significa que, diante de Deus, o veredito mudou. Você não é mais réu esperando sentença. Você é filho, filha, perdoados por Cristo. Muitas vezes a culpa que você sente hoje é um eco de um sistema antigo que já foi encerrado na cruz. Não é a realidade espiritual de quem você é em Jesus. Verdade número 3. Deus não guarda seu pecado num arquivo secreto. Em Salmos 103:12, a Bíblia diz: "Quando dista do Oriente ao Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões." Esse salmo é um hino da misericórdia de Deus. E Davi, que conhecia na pele o peso do pecado, escolhe uma imagem muito forte. Oriente e Ocidente nunca se encontram. Deus não só finge que não viu, ele remove. Ele apaga a tua culpa e coloca numa distância que não tem como encontrar de novo. Ele não diz só esqueci, ele diz: eu tirei isso da equação. Eu não vou te relacionar comigo baseado nesse erro. Você não é mais definido pelo pecado. Você é definido por quem Deus diz que você é: filho amado, filha amada em Cristo. Dessas 3 verdades, confissão como caminho de cura, nenhuma condenação em Cristo, pecados afastados do Oriente ao Ocidente. Qual delas você mais precisa abraçar hoje? Escreve aqui nos comentários. Hoje eu preciso abraçar a verdade de... Quando tu escreve, tu tá fazendo o que a gente vem praticando desde o primeiro episódio. Não só ouvir, mas responder com palavras. E como a gente leva isso para a prática hoje? Bom, agora vamos usar o nosso outro tripé, o de ações práticas. Nós vamos refletir de forma honesta, confessar e entregar e orar com propósito. Mas hoje a prática vai ter um foco diferente dos episódios anteriores. Não é só mente acelerada. Hoje é culpa e identidade. Primeira ação: confissão específica, não genérica. Essa semana, quando tu for orar, em vez de só dizer Senhor, perdoa os meus pecados, tenta ser mais específico. Por exemplo, Pai, hoje eu fui impaciente com fulano. Eu alimentei pensamentos de ressentimentos, procurei alívio em coisas que não te honram. A confissão específica traz cura específica. Ela tira o pecado do escuro e coloca na luz. Segunda ação: resposta à culpa com verdade. Quando a culpa bater, e ela vai tentar bater, em vez de só ficar remoendo, para e declare em voz alta: em Cristo não há condenação para mim. Ou, meu pecado foi afastado como do Oriente ao Ocidente. Isso não é pensamento positivo. É você lembrando a sua alma daquilo que Deus já declarou. Terceira ação: exercício de imaginação guiada. Tire 30 segundos num lugar tranquilo, feche os olhos e imagine você entregando nas mãos de Jesus aquela cena, aquele erro, aquele peso. Agora imagine ele levando isso embora, para longe, tão longe que não tem como você achar de novo. Permita-se sentir essa leveza. Isso não é fantasia. É uma forma de você cooperar com o que a palavra já diz que ele fez. Assim afasta de nós as nossas transgressões. Esse gesto é diferente de rasgar o papel do episódio 2 e do silêncio do episódio 1, mas continua dentro do nosso mesmo tripé: refletir, confessar, orar e se render a Deus com verdade. Se essa mensagem começou a te libertar hoje, ou se tu pensou em alguém enquanto eu falava, alguém que vive preso na culpa, achando que Deus está bravo com ele, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Manda no WhatsApp ou no direct, onde for. Talvez ela esteja a uma verdade bíblica de distância de respirar em paz de novo na presença de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado porque tu não está bravo conosco. Obrigado porque a tua ira contra o pecado foi contemplada na cruz de Jesus. Eu oro por cada pessoa que está assistindo essa mensagem agora, principalmente pelas pessoas que estão aprisionadas na culpa, achando que não merece se aproximar de ti. Senhor, traz luz onde há acusação. Mostra pelo teu Espírito
que em Cristo não há mais condenação, que a confissão seja para nós um caminho de cura e não de medo, que cada pecado confessado seja experimentado como pecado perdoado e que o peso do passado não caia mais sobre os ombros de quem está me ouvindo hoje. Ajuda-nos a viver como filhos e filhas amados e não como escravos do pecado e do medo. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou contigo, não esquece de comentar qual verdade você mais precisa abraçar hoje. Isso me ajuda a orar com você e encoraja outras pessoas que vão ler e se identificar. Se tu quer continuar essa jornada de transformação comigo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos episódios da série do Caos à Presença. No próximo episódio, a gente vai continuar aprofundando essa caminhada de sair do caos e chegar na presença de Deus. Vamos falar sobre soltar o controle e confiar de verdade que Deus sabe o que faz. Hoje, a gente ficou mais perto. Amanhã, a graça continua. Jesus te ama e Ele tem um plano para a tua vida. Hoje. Te vejo no próximo vídeo.